Então, no inglês a gente tem uma coisa chamada auxiliares. Eles não têm tradução, eles são só para ajudar, ok? A gente tem dois para o presente, que é o do e o does. A diferença entre o do e o does é que o does é usado para o he, she, it, e o do é usado para as demais. Depois a gente vai ver com mais detalhes. A gente tem um auxiliar do passado, que é o did. A gente tem um auxiliar do futuro, que é o will. E a gente tem um auxiliar do iria, o futuro do pretérito, o futuro do passado. Tu ia, mas não foi. É o would, ok? Eu correria, eu cairia, eu faria, eu iria. Ok? Algo hipotético, algo que não vai acontecer, algo que aconteceria, ok? Então a gente tem basicamente esses 5 auxiliares. Eles são usados nas perguntas e nas negativas. Alguns auxiliares desses são usados na afirmativa também, mas depois a gente vai ver. Cada aula a gente vai estudar um deles, ok? Essa aula é só uma aula introdutória sobre os auxiliares. O inglês é uma língua muito lógica. Para a gente não precisar ficar conjugando eu vou, tu vais, nós vamos, eles vão, eu trabalho, tu trabalhas. Para não ter que ficar fazendo isso, tem os auxiliares, ok? Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Do you go? Did you go? Will you go? Would you go? Imagina que não tivesse esses auxiliares na frente. Como é que eu saberia que é você vai, você foi, você irá, você iria? Eu não teria como saber, porque o verbo não muda, né? No português a gente conjuga eu fui, tu fosses, eu irei. No inglês não tem isso. Então a gente coloca o auxiliar na frente para me auxiliar. Então eu não preciso ficar conjugando o verbo. Então o que esse auxiliar está fazendo ali na frente? Ele está basicamente me dizendo, ó, essa frase aqui está no presente, essa frase aqui está no passado, essa aqui está no futuro e essa aqui está no iria. Imagina que no lugar desses auxiliares, não são esses auxiliares, são simplesmente as palavras presente, passado, futuro e iria. Ok? É basicamente isso que os auxiliares estão fazendo, eles só estão me indicando em que tempo verbal está essa frase. Só que no lugar dessas palavras são auxiliares, ok? É bem simples. No português a gente tem mais de 50 conjugações diferentes. No inglês não é necessário, é só colocar os auxiliares, é só decorar 5 palavras. Isso resolve tudo. É bem mais prático, não é? Cada auxiliar tem a sua versão negativa também. A gente tem o do not ou don't, se juntar os dois vira don't. A gente tem o does not ou doesn't, did not ou didn't, will not ou won't. Esse é o único que fica um pouquinho diferente. E a gente tem o would not ou wouldn't. Então todas as negativas também vai ter um auxiliar. Vamos dar uma olhada nesses exemplos. I do not work, ou então I don't work. I did not work, ou I didn't work. I will not work, ou I won't work. I would not work, ou I wouldn't work. Se eu não tivesse os auxiliares, como é que eu ia saber que eu não trabalho, eu não trabalhei, eu não trabalharei e eu não trabalharia? Não tem como. Então a gente sempre coloca um auxiliar na negativa e na interrogativa, para a gente saber, ok? A gente nunca vai falar I not, you not, he not. Nunca pode ser só a pessoa you not. Sempre tem que ter alguma coisa, sempre tem que ter um auxiliar para dizer, tá, é negativa, mas é negativa no presente, no futuro, no passado ou no iria. É basicamente isso sobre os auxiliares. Aí agora vocês precisam estudar um de cada vez para ver as suas particularidades, mas basicamente é isso. Então agora as negativas e interrogativas vão ter esses auxiliares, ok? Uma coisa muito importante, vocês não podem misturar auxiliares com o verbo to be, que é o am, is, are, was, were, e nem com verbos modais, ok? Que é o can, could, may, might, should, must, ought to, ok? Vocês não podem misturar. Todos esses elementos que eu acabei de citar, eles são independentes. Eles mesmos é que vão para frente da frase para fazer pergunta, ou eles mesmos é que ficam na negativa junto com o not, ok? Não pode misturar. Por enquanto a gente vai só estudar os auxiliares. Mais para frente a gente vê o verbo to be e os verbos modais.